vamos do mundo para o Brasil, né, se vocês me permitirem. Então, 2020 a gente teve... Vamos trazer de 2020 para não estender muito o horizonte temporal aqui. Então, em 2020 a gente teve uma pandemia, né, e aí a gente teve um movimento síncrono acontecendo em várias etapas, mas por várias partes do mundo. Então, primeiro a gente teve um movimento síncrono de redução das taxas de juros. Aqui no Brasil chegou a 2%, o FED chegou a 0%, na Europa, se não me falhar a memória, chegou a negativo, né, as taxas de juros nominais. A real já estava zero há muito tempo, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos. A gente teve um movimento síncrono de elevação dos gastos públicos, né, Brasil, Europa, China também, Estados Unidos. Na sequência disso, como a teoria econômica ensina para a gente, quando a gente tem expansão dos gastos públicos, expansão da oferta monetária, redução das taxas de juros, o efeito disso vai ser inflação. Então a gente viu a inflação subindo no Brasil, a gente vê a inflação subindo nos Estados Unidos, a gente vê a inflação subindo na Europa. Hoje, o mundo ele está com taxas de juros mais altas do que se tinha nas últimas décadas, né? Não no Brasil, porque o Brasil é um caso diferente, né? Mas nos Estados Unidos está mais alto que... Teve alta lá em 2010, mas antes disso foi mais alto que desde a década de 70. A Europa teve que subir a taxa de juros para conter a inflação. E a inflação que o Powell, que é o presidente do FED, falava que seria transitória, não foi transitória, ela está persistentemente alta. Saiu hoje o dado do PMI, né, mostrando que a economia está desacelerando, mas é um ritmo ainda menor do que se esperava. O que eu quero perguntar para vocês como que vocês estão vendo a situação de inflação e de taxa de juros nos Estados Unidos? Bem, assim, no acompanhamento, né, dos dados de alta frequência, né, que a gente vem todo dia, né, avaliando a atividade econômica norte-americana, assim, fica claro duas coisas. Primeiro, né, a atividade econômica americana, né, que todo mundo, né, falava muito do soft landing, né? Não teve nem nada land disso, ainda. Né? Aí o pessoal falou do no land, né? Que é nada de aterrissagem, né? Por causa exatamente da taxa de juros mais alta, né? Que realmente está mais... Se eu não me engano, viu, André? Acho que é desde a década de 80. 70, 80, acho que é por aí, dos últimos 40 anos. Então, assim, a atividade econômica é resiliente, né? Você imaginar, né, o tamanho da economia norte-americana, né, e ela crescer em ritmo anualizado de 2,5% é muita coisa, né? Sim. E sem dizer da questão do emprego, né? A situação do emprego. Né? O emprego é uma coisa inacreditável, né? Taxa de desemprego de 3,6%. Com o salário hora aumentando. Com o salário aumentando, ainda tem outra coisa, viu, André? Que assim, poucas pessoas comentam que assim, essa é a taxa de desemprego, né? As pessoas estão desempregadas porque elas querem. Sim. Porque elas querem. Eu vi faz uns 2 meses isso, o McDonald's ele estava dando $200 para as pessoas irem para a entrevista. Assim, se eu não me engano, eu vi um dado que era o seguinte: se você pegasse a oferta de trabalho versus, né, a quantidade de desempregados, esse número é em torno de quase 3. Ou seja, 3 vezes o número de vagas disponíveis. Evidentemente que tem pessoas, eu não quero, né, trabalhar no segmento A, B ou C, porque tem que, exatamente a oferta e demanda, né? Quero trabalhar no setor tal, mas não tem vaga para esse setor tal, tem para um outro. Então, assim, os Estados Unidos passa por uma situação assim, realmente espetacular do ponto de vista de pujança econômica. Sem dizer que, assim, você vê, né, também a chegada de vários imigrantes legais, ilegais. Isso é uma coisa que está apertando o mercado de trabalho por lá, né? É muito imigrante. Não, é muito imigrante e o detalhe, né? Muitos empregados, né? Sim. E assim, chama bem a atenção. Esse é um lado, né, em que você vê a atividade econômica assim, bem resiliente. O outro ponto né, que chama a atenção é a questão da inflação, né? A inflação é interessante, viu, André? Assim, as narrativas que foram sendo dadas, né, para a dinâmica inflacionária, né? A primeira que era passageira, né? Isso lá em 2020. Isso, 2021. Lá em 2020. Muito embora na época da pandemia, não sei se vocês lembram, mas assim, a inflação ela não subiu naquele momento. Não significativa, não. Ela praticamente ficou estável. Ela praticamente ficou estável, né? Assim, né? Quando você olha, né? Porque assim, a inflação é a média, né? Existem produtos como alimentos subiram muito, mas outros, por exemplo, passagem de avião, foi praticamente despencou. Enquanto você fala na média, mais ou menos em torno de um ano e meio depois que, né, dos lockdowns, é que realmente assim, aí os preços subiram, né? Muito puxado pela inflação de serviço. Inflação de serviço que exatamente estavam represados e aí subiram, né? Que nem um foguete. Aí assim, as narrativas ao longo do tempo, elas foram mudando, né?
E a última que está se falando é que assim, a inflação ela tem os estágios. Né? Primeiro teve uma queda, né? O primeiro estágio de uma queda mais abrupta, e agora a gente chega num outro estágio. Fino, né? Que aí é um ajuste mais fino, né? Mas o problema é que esse ajuste fino não está acontecendo. Não está acontecendo. Então, só para o pessoal entender, ter noção de número. Quase todos os países eles operam com sistema de meta de inflação. Né? Aqui no Brasil está em 4,5%? Não, a meta é 3. A meta é 3 e atualmente nós estamos em abril, abril de 2024, a inflação ela está girando em pouco abaixo de 4. Pouco abaixo de 4. A inflação está 3,9, acumulado nos últimos 12 lá meses. nos Estados Unidos é 2% de meta e a inflação lá está rodando a 3,5%, 3,3%, 3,2% e não tá. E isso depois que ela veio, sei lá, de uns 9, 10 a mais ou menos uns 18 meses. Aí a política monetária, né, a alta de juros, foi efetiva para fazer essa contenção brusca da inflação, mas não está conseguindo fazer esse ajuste fino que está rodando aí a 3,3%, 3,4%, acima ainda da meta do Fed. E assim, tem um detalhe que assim, você olha para o CPI, né, que é o Consumer Price Index, que é meio que o IPCA deles, que é o índice oficial de inflação, mas o Fed ele gosta muito de olhar para o PCE. Isso. Né? Que é aquele mais olhando para o consumidor. Né? Pessoal, isso. O que a gente está observando? Que ele também teve o mesmo comportamento. Ele caiu de uma forma forte, entrou nesse segundo estágio, mas o segundo estágio não está se materializando. Aí, assim, você que né, nos escuta, nos assiste, assim, o que eu tenho a ver com isso? Bem, quando você tem né, uma taxa de inflação que não se acomoda ou não vai para a meta, que lá nos Estados Unidos é 2%, aqui no Brasil é 3%, a autoridade monetária lá, o Fed, que é o Federal Reserve, deixa a taxa de juros alta, né, uma das mais altas da história, que por sua vez aqui no Brasil, né, a taxa Selic, né, ela olha também para lá diretamente para a taxa de juros americana. Né? Na última ata do Copom, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, explicitou esse risco. Né? Então, alterações nos rumos da política monetária dos Estados Unidos não vão permitir uma queda acentuada aqui. E assim, me permite complementar, você até me estender um pouco, mas assim, eu gosto muito de falar das narrativas, porque até 2 meses atrás, lá para em fevereiro, janeiro, pouco se falava disso. Falava, na verdade, era o contrário, né? Que a taxa de juros da americana ia cair. No começo do ano, estavam previstos 4 cortes nas taxas de juros em 2024. Se tiverem 2 esse ano, vai ser muito. Agora já se fala de 1 em setembro e olhe lá. Então, assim, aí o que acontece? Uma taxa de juros Selic, né, que a gente esperaria, né, que finalizasse o ano de 2024, próximo na casa de 9, já tem pessoas, né, já tem economistas em grandes casos né, de research, de estudar economia, já tem pessoas que prevêem 10. A gente lá no banco, a gente prevê em torno de 9,5. A gente está em 9,5 lá no a nossa, o né? último Focus que saiu. Que foi exatamente foi hoje. Saiu hoje até brinquei lá com o pessoal. O Focus acabou de entrar em consenso com a gente, né? Porque isso a gente já pensava desde lá no final de 2023. Porque a gente enxerga que a economia brasileira, né? Quando a gente fala de taxa Selic... Vocês estão com 9,75, né? 9,5. 9,5. Então, nossa projeção. Ele daria 0,5 nessa, 0,5 na próxima e 0,25 na outra. Poderia até, algum momento, entrar o 0,25. Nessa? Não, inclusive nessa. Não tem reunião para dar 9,5, professor. Porque tá em 10 Não, meses, é a próxima, né? Que aí a reunião também a próxima é agora. Pois é, já vai ser 0,5%, que já está lá... 0,5% ele já deu, já está dado. Muito embora ele falou que poderia... poderia revisar. Revisar, mas... Lá no FMI. Mas eu acredito que vai ser meio. E depois ele entrar em valores relacionados a 25%. É o que a gente enxerga. Mas, assim, de novo, né? Inflação americana, ela realmente vem mostrando resiliente e é um ponto de interrogação, viu? Não só para os Estados Unidos, mas para a economia global, porque você mexe com câmbio, né? O dólar index, né? O dólar index é um indicador financeiro, vocês certamente conhecem, né? Que ele mede a performance do dólar contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos. Disparou. Não foi só aqui no Brasil, né? Então, assim, traz uma série de repercussões, uma série de efeitos e impactos para a economia como um todo. Eu acho que compete a gente, né, torcer para que esse imbróglio aí da inflação americana se resolva, porque isso vai puxar o freio de mão para uma série de outras coisas, né? Muito embora, aí assim, uma coisa importante, né? Assim como a economia americana, também complementando aqui a parte da brasileira. Né? Pessoal, vocês acabaram de assistir um corte irado do nosso Pode Saber. Para vocês verem esse vídeo completo, o link tá na descrição aqui desse vídeo. Assistam lá e deem sugestões de próximos temas para a gente falar aqui. Valeu!